Queridos paroquianos da Paróquia de Pio X, irmãos e irmãs, estamos na nossa última catequese, exatamente na Semana Santa, que recorda os últimos passos de Jesus ao Calvário, onde lá, através da entrega de sua vida, ele vencerá a nossa morte, e onde, através das feridas do seu corpo, as feridas do pecado em nós foram curadas. E eu convido você para ajudar na meditação na Sagrada Escritura, o Evangelho de São João, capítulo 19, dos versículos de 1 a 5. É dito: Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E o esbofeteavam. Pilatos de novo saiu fora e lhes disse: Eis que eu o trago aqui para fora, para saberdes que nele não encontro motivo algum para condenação. Jesus então saiu fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema exatamente da nossa reflexão são estas palavras de Pilatos que, sem ele imaginar, se tornaram palavras proféticas. Eis o homem, ete o homem. De acordo com o relato de João, Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados, para caçoar e humilhar Jesus, teceram uma coroa de espinhos que causaram a Jesus dores enormes devido à perfuração dos espinhos em sua cabeça. Colocaram em seu ombro, já machucado por toda a flagelação, um manto completamente grosso e, aproximando-se dele, gritavam: Salve, Rei dos Judeus! E cada soldado que se aproximava lhe dava uma bofetada. Pilatos pega aquele homem completamente flagelado, apresenta ao povo com as seguintes palavras: Eis o homem, ete homo, nele eu não encontro pecado ou crime algum. Quando Pilatos disse ete homo, foi uma forma de ridicularizar a figura de Jesus, já que as autoridades religiosas tinham levado Jesus a Pilatos, colocando nele o crime de blasfemar, porque ele ensinava aos discípulos a chamarem a Deus de Pai. Condenaram Jesus porque ele realizava curas em dia de sábado. Condenaram Jesus porque ele perdoava pecados. Mas também precisava-se de um crime político. E o crime político era que Jesus queria ser colocado ou entronizado como rei. Não é por acaso que no momento do julgamento é perguntado se Jesus verdadeiramente era rei. Mas a expressão eis o homem de Pilatos é uma forma de dizer que todos aqueles comentários que falavam sobre Jesus, Pilatos não consegue encaixar. Porque agora Jesus se apresenta como alguém completamente impotente, completamente frágil, flagelado. Recordemos até as palavras do profeta que diz: ele nem parecia mais gente. Tem uma pintura que atualmente está na Galeria Nacional de Londres, que tem como título exatamente essa expressão de Pilatos, ete homo. E depois você pesquisando, você vai ver como é descrita esta imagem. Jesus na cabeça com a coroa de espinhos, os espinhos perfurando o seu couro cabeludo. Em uma de suas mãos ele tem um feixe de arbustos espinhosos que deveriam estar guardados para fazer a fogueira, já que naquelas noites se fazia frio. Na sua cabeça ou da sua cabeça descem gotas de sangue e sua boca está como que semi-aberta, já mostrando a dificuldade que Jesus sentia para respirar. Os seus ombros desgastados pela flagelação, um manto pesado e de pior qualidade. Os seus pulsos estão amarrados por uma corda muito grosseira e em uma das suas mãos um pedaço de pau
como que ridicularizando, já que ele é o rei, ele precisa de um cetro. Jesus ele se mostra impotente. E nessa impotência de Jesus, ele se revela como protótipo de todos os homens e mulheres que sofrem na história. Não é por acaso que um filósofo, também cristão, chamado Blaise Pascal, certa vez ele escreveu que a paixão ou a agonia de Cristo se perduraria até o fim dos tempos. E como é que esta agonia de Jesus se perdura? Exatamente no sofrimento de tantos irmãos e irmãs. E diante desta percepção, Blaise Pascal ele dizia, diante dessa paixão que se perpetua na história, nós não podemos ficar dormindo. Jesus sofre em cada homem e em cada mulher. E não foi por acaso que certa vez ele disse em um dos seus evangelhos que todo bem que nós fizermos a um destes pequeninos, foi a ele mesmo que a gente terá feito. Ele disse essa frase não apenas para quem acreditasse nele, mas ele disse essa frase exatamente para criar em todos nós aquilo que nós chamamos e que hoje está em muita falta, que é a solidariedade humana. É claro que a gente sempre tem a tentação de pensar nos grandes males sociais que nós estamos acostumados a ver na televisão. A fome, a pobreza, a injustiça. O problema é que, de tanto a gente ouvir estes problemas, estas situações se tornaram apenas números, se tornaram apenas fenômenos. E quando isto se torna apenas um fenômeno, isto já não machuca o meu coração. Eu vou me acostumando com essa realidade, pensando que o mundo é assim. Uns devem ter tudo, outros uma parcela e outros nada. E o Evangelho recorda para nós que nós não devemos ver o outro como uma estatística, como um fenômeno social. Mas cada pessoa tem um nome, tem um rosto e tem uma história. E nós devemos pensar nas pequenas formas de maltrato, de fechamento de coração, que também nós somos os culpados. Muitas vezes a gente fala dos grandes vilões da sociedade, mas a gente também esquece que as pequenas injustiças que cometemos contra os irmãos diariamente também machucam o corpo de Cristo que se revela nestes irmãos. Quantos ecce homo no mundo? Quantas pessoas sozinhas? Quantas pessoas tristes, enquanto as outras se divertem? E muitas vezes a gente vive uma religião medíocre, onde a gente segue os ritos, onde a gente segue as normas, mas onde a gente já não consegue sentir a dor do irmão que passa por vários tipos de necessidade. A exclamação ecce homo não se refere apenas a quem é vítima, mas se refere também aos vilões da nossa história. É só a gente ver a história da humanidade. Quando o homem se afasta de Deus, o que ele é capaz de fazer. Eis do que o homem é capaz. Então, digamos também a cada um de nós, sem a fé, sem a espiritualidade, nós somos capazes também de maltratar e de machucar muitas pessoas. Nós sabemos que na história do cristianismo, muitos cristãos morreram por acreditar em Jesus, por professarem que Ele é o único Senhor. Muitos cristãos, inclusive em períodos de perseguição, apesar dos exílios, celebravam a Páscoa. Hoje nós estamos exilados em nossas próprias casas, mas não podemos passar esta semana como se fosse outra qualquer. Deveremos fazer de nossas casas um santuário doméstico. De toda maldade do mundo, a lição é dada através das palavras de Jesus, quando no alto da cruz, já perto do seu último suspiro, ele grita: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele sempre era ouvido pelo Pai. E o Pai perdoou todos aqueles soldados que mataram Jesus, exatamente porque Jesus traz para eles a desculpa da ignorância. Mas também é necessário a gente reconhecer a nossa culpa diante do martírio de Jesus. Historicamente, houve um complô da religião com o império, mas o motivo principal da morte de Jesus foi o seu amor por cada um de nós.
Uma grande mística chamada Santa Ângela, certa vez ela teve uma visão de Jesus e ela perguntou naquela visão: o que te levou a morrer pela humanidade? E simplesmente Jesus explicou: o amor. E o próprio Papa, São João Paulo II, certa vez ele disse: o amor me explicou tudo. Então, queridos irmãos, diante de tudo isso, a mensagem do perdão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, não é simplesmente uma oração que brota dos lábios de Jesus. É uma exigência imperativa. Deus, ele ouve a oração de Jesus e continua a nos perdoar. Mas encerrando a nossa catequese, alguém poderia até dizer: mas padre, é muito difícil ou até impossível a gente perdoar alguém que nos maltratou. E Jesus com certeza dirá a cada um de nós: sim, muitas vezes é impossível. Mas ele morreu exatamente na cruz, não para que o perdão fosse um mandamento ou simplesmente uma exigência. A cruz é uma graça que Deus dá a cada um de nós, dando-nos a possibilidade de fazer aquilo que humanamente era impossível. Por isso que a primeira forma de perdoar, às vezes nem é restabelecer contatos. Às vezes as feridas ainda não estão cicatrizadas. Mas diante do altar do Senhor, durante esta Semana Santa, utiliza-se dessas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele venceu o mal, não indicando um mal maior, mas exatamente através do bem. Jesus vence o mal não denunciando, mas confiando-os a Deus. Fazer o bem, mesmo a quem te fez o mal, pode começar através de uma prece que brota do coração. Porque fazer o bem não é apenas renunciar a fazer o mal. Fazer o bem não é apenas não fazer o mal. Mas fazer o bem é, de alguma forma, se aproximar daqueles que nos maltrataram. Por isso, viva bem esta Semana Santa e medita esta expressão de Pilatos: ecce homo. Naquele homem flagelado, naquele homem abandonado, rejeitado, Deus revelou a sua força. Deus, ele se utiliza não do caminho do triunfalismo, mas Deus se utiliza do caminho da humildade. A humildade é a chave da vitória. Que depois desta pandemia, que nos obrigou a ter um estilo de vida, mas que o olhar da fé nos faz enxergar muitas coisas positivas, como a valorização da família, a valorização do afeto. Talvez hoje, nesta pandemia, muitos aprendam, ou tenham aprendido o valor de um abraço, de um afeto. Que a gente possa sair desta pandemia fazendo também esta Páscoa, esta passagem dos vícios para as virtudes. E agora, para encerrar, eu quero rezar com vocês uma oração que o cardeal Ratzinger fez na Via Sacra do ano de 2004. Ele disse o seguinte: Senhor Jesus, por nós aceitastes o destino do grão de trigo que cai na terra e morre para produzir muito fruto. E convidai a cada um de nós para seguir este caminho ao dizer: quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem não faz conta de sua vida irá salvá-la. Contudo, somos apegados à vida. Não queremos abandoná-la, mas tê-la inteiramente. Queremos possuí-la, não oferecê-la. Mas vós nos precedeis e mostrais que só podemos nos salvar quando a gente se doa. Acompanhando-vos, Senhor, nesta Semana Santa, o Senhor quer nos conduzir por este caminho do grão do trigo, o caminho da fecundidade que leva à eternidade. A cruz pesa-nos muito, mas nesta Semana Santa carregastes também a minha cruz, e não o fizestes em algum momento remoto qualquer, porque o vosso amor é para hoje, ele é contemporâneo. Também quereis agora que também eu, como outrora Simão de Cirene, carregue convosco a vossa cruz. E acompanhando-vos, ponha-me junto de vós a serviço da redenção do mundo. Ajudai-me, para que esta semana não seja apenas um piedoso sentimento de um instante,
Ajudai-me a acompanhar-vos não apenas com nobres pensamentos, mas com o coração, com os passos de minha vida. Ajudai-nos para que sigamos com todo o nosso ser pelo caminho da cruz, para que por ela cheguemos à luz. Obrigado, querido irmão, você que nos acompanhou e continua meditando este Evangelho de João. Eis o homem, o Cristo desfigurado, mas eis o homem, aquilo que nós temos possibilidade de fazer se não tivermos Deus no coração. E contemplando esta cena do encontro de Jesus com a sua mãe, também apresentemos ao Senhor as nossas dores. E vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa Semana Santa.